não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, e o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Declare isso. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de mais uma vez. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora vou cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou Você pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir a Jesus? Deus Pai, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para conosco. Nós fomos resgatados, Senhor, das trevas para o reino da maravilhosa luz que é Jesus. Nós éramos escravos e hoje somos livres.
Nós estávamos perdidos e hoje somos salvos. Nós estávamos distantes e somos filhos. Filhos íntimos, filhos próximos. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Tuas promessas. Obrigado pelo ano de 2019. Deus, essa é a nossa última celebração do domingo. Quantos domingos, Senhor, estivemos aqui, semana após semana, cultuando, exaltando ao Senhor. Quantas vezes entramos por essa porta, muitas vezes tristes, muitas vezes com medo, inseguros, e outras vezes alegres, jubilosos. Deus, nós amamos o Senhor por aquilo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor pode oferecer a cada um de nós, não pelas nossas petições, mas nós amamos o Senhor pela nossa adoração, pelo nosso louvor, pela nossa gratidão por aquilo que o Senhor é. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, independente das situações e circunstâncias que estamos atravessando. O Senhor está conosco, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. E nós queremos repreender todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação com relação ao futuro, com relação ao contexto financeiro, com relação à saúde. Nós resistimos todo o mal agora e queremos, Senhor, estar com os nossos corações abertos para recebermos a semente da Tua palavra, Senhor. E queremos declarar: essa semente cairá em solo fértil, em solo bom, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Obrigado. Gostaria de chamar o André Felipe, pastor André Felipe. É o meu filho do meio, né? Está nos visitando aqui, mora em Blumenau. E ontem à noite, conversando: filho, você não quer pregar amanhã? Daí o papai prega à noite. Falou: tá bom, pai. Sério, você prega? Prego. Então. E daí, chegando em casa hoje, depois do culto, né? Filho, você não quer pregar à noite? Prega, pai. Então ele estará sendo esse instrumento, esse canal do Senhor para ministrar aos nossos corações. Amém? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês essa noite. Amém? Está feliz com Jesus? Está feliz com Jesus? Amém, amém. Também estou muito feliz com Jesus. Como meu pai disse, então eu sou o filho do meio, o segundo de uma ninhada de 3. E hoje nós moramos em Blumenau, eu, minha esposa e meus 2 filhos. Já faz 10 meses que nós estamos lá em Blumenau. Fui a trabalho e a gente está congregando lá na Comunhão Cristã Blumenau, que é uma igreja aliançada à Comunhão Cristã Abaí. Eles já estão há 23 anos caminhando ao lado dessa visão maravilhosa que é a Comunhão Cristã Abaí. Então, para quem foi no retiro, sabe lá o pastor André Camargo. Então a gente está ao lado dele lá, junto com os juniores adolescentes. E é uma honra e um prazer estar aqui essa noite para compartilhar a palavra com vocês. Amém? Essa palavra que eu vou trazer hoje, eu preguei ela no primeiro domingo desse mês, lá em Blumenau, na igreja de Blumenau. E quando o pastor me convidou para trazer a mensagem, eu fui lá, preparei uma mensagem e tudo mais, com uma certa antecedência. E daí, quando foi na quarta-feira que antecedeu ao domingo, né, que seria o domingo da mensagem, eu acordei de madrugada, assim, né, e com um texto na cabeça, martelando, assim. Eu deixei de lado, voltei a dormir, e o texto continuou martelando. Aí levantei, peguei a Bíblia, fui ler lá, anotei, e foi praticamente assim, a mensagem foi vindo, assim, né. No outro dia, peguei e liguei para o meu pai. Sempre quando eu vou falar alguma coisa, né, preparar alguma mensagem, pregar em algum lugar, eu sempre ligo para ele antes, ele é o primeiro a ouvir. Então, pai, daí, o que você acha? Deu boa aí ou não? Daí ele vai me ajudando aí, sempre meu amigão aí. E ele falou: cara, que legal, pô, muito, muito legal essa mensagem, cara, esse texto aí, eu preguei isso aí foi naquela semana ele tinha pregado aqui. Mas Deus tem a capacidade aí de nos surpreender e trazer coisas novas no mesmo texto. Amém? Então, é uma história que vocês já conhecem, ouviram aí recentemente, mas eu quero ler essa história para vocês e depois a gente dá sequência ali. Amém?
em Lucas 8, 22 até o 39. Lucas 8, 22, 39. Eu vou lendo aqui, daí vocês vão acompanhando ali. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, nós vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntavam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em voz alta: o que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te para que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e ele era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe para que não o mandassem para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhe deu essa permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se no precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo daquela região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos os esperavam. Amém? Curva sua cabeça, fazer uma oração. Senhor Deus, Senhor Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, ó Pai, por essa noite maravilhosa. Um dia especial que o Senhor fez. Um dia que o Senhor preparou no teu coração. Um dia que o Senhor desejou e um dia que está sendo realizado. Pai, nós te agradecemos pelo fim de um novo ano, nós te agradecemos pelo início de um novo ano, nós te agradecemos pelo fim de uma década e pelo início de uma década. Nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor fez por nós nesses tempos e nesses anos. Nós somos extremamente gratos pela vida, gratos pela saúde, gratos, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem feito de especial, por cada desejo dos nossos corações que o Senhor tem cumprido e tem nos dado. Muito obrigado, ó Pai, pelo Teu amor, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, muito obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício naquela cruz, porque morrendo naquela cruz, o Senhor morreu para que nós pudéssemos ter vida e ter a vida em abundância, e nós temos usufruído disso hoje, Senhor. Muito obrigado. Pai, abençoa agora, ó Pai, essa palavra que realmente cai em solo fértil. Senhor, tira toda a cegueira espiritual, abre esses ouvidos e que realmente possa frutificar, ó Pai, mais de 100 vezes, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Amém, amém, amém. Então, assim, eu li um pouco ali a história. Então a história é do endemoniado, mas antes tem a tempestade. Jesus atravessa o mar da Galileia ali e vai até a região ali dos Gerazenos. Eu quero trazer algumas informações do contexto histórico ali, né, de tudo isso que aconteceu. O mar da Galileia ali, ele fica bem no centro ali da região hoje onde é Israel ali, né? Então, Jesus estava em Cafarnaum,
vamos pensar que no telão aqui é o Mar da Galileia. Então, do lado esquerdo aqui era Cafarnaum, lá em cima. E essa região dos Gerazenos, ou dos Gadarenos, eu já vou explicar isso também, ficava um pouco mais aqui embaixo. A extensão do Mar da Galileia, ele é um mar de água doce. Então, na verdade, ele é um grande rio, um grande lago, né? Então, ele tem 166 quilômetros quadrados, a extensão dele, total. São 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. Então, ele é grande, né? Ele era grande. Era o suficiente aí para vir uma tempestade e afogar todo mundo ali. Então, Jesus saiu lá de cima e estava indo um pouco mais para baixo. Essa região, a região do lado esquerdo ali, vamos colocar assim, é a região dos judeus, onde os judeus ali moravam, né? E a região da direita ali, que é onde eles foram, é a região dos gentios, que teoricamente não era o povo escolhido, né? Inclusive, os judeus, eles nem se misturavam com esse povo. Não, mas como que eu sei disso? Ele fala que eles criavam porcos ali, né? O porco, ele é tido um animal imundo para os judeus. Então, eles não criam porcos nem comem carne de porco. Então, por isso que aquela região é uma região ali dos gentios. E no texto, no último versículo que eu li ali, quando Jesus ele volta, a multidão inteira está esperando ele. A multidão seguia Jesus por onde ele iria. Mas quando ele falou que ia atravessar para aquela margem do rio, do lago ali, eles não atravessaram. Porque a religião deles não permitiu isso. Eles sabiam que, teoricamente, aquela era uma região imunda. Gerasa ou Gadara ali, né? Se você for ler, para quem gosta da Bíblia, sabe ali, então assim, são os evangelhos, né? Todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele conta praticamente as mesmas histórias, com visões diferentes, pessoas diferentes contando os mesmos acontecimentos, né? Jesus só morreu uma vez, mas conta ali em todos eles. Mas, então, são as mesmas histórias contadas de formas diferentes. Quando ela é contada, essa história, por exemplo, é contada ali em Mateus, Mateus fala que que ali era o Gadareno, né? A região de Gadara. E Lucas aqui, ele cita que é a região de Gerasa. Qual que é essa diferença? Acho que bem simples assim para a gente contextualizar e entender isso, né? Não é uma contradição bíblica. Vamos supor, ontem eu estava numa chácara aqui perto. Na minha cabeça, que não sou daqui, era Maringá. Quando eu coloquei no GPS, é Sarandi. Mas aqui já é Sarandi? Não sabia. Esse limite aqui de região é mais ou menos isso, né? Gerasa e Gadara são duas cidades, uma do lado da outra. Como eles desceram do mar ali, né? Direto na praia, quem conhece ali a região de Santa Catarina ali, o cara desce em Balneário Camboriú. Não, é Itajaí, não, espera aí, qual prédio que está aqui? Não tem muito como saber exatamente onde termina e onde começa uma cidade. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Mateus, ele conta que é Gadara, e Marcos e Lucas ali, ele fala de Gerasa. Tá? Então, são duas cidades próximas e qualquer uma delas, na verdade, vai estar correto aí. E outra questão que aparece nesse texto, quando você lê essa história contada pelos evangelhos ali, é que Mateus, ele fala que são 2 endemoniados, né? E Marcos e Lucas falam que é 1. Ah, mas por quê? Era 1 ou era 2? Eu citei um exemplo agora de manhã e eu vou trazer esse mesmo exemplo. Vamos supor que eu estou vindo de Curitiba para Maringá aqui, né? E vim de viagem e tudo mais. E eu vi 2 acidentes na estrada. Vi 2 acidentes. Daí chegando aqui, eu conto pro meu pai, cara, eu vi um acidente, cara, o cara capotou, derrapou lá na estrada, capotou e bateu lá e tudo mais, mas tá todo mundo bem. Falei só de um acidente. Mas não foram 2? Sim, mas eu não quis contar o outro, só contei de um. Mas não quer dizer que isso não existiu, né? Então, é só realmente o ponto de vista de cada um desses evangelhos ali, e por isso que em Lucas ele cita um endemoniado. Beleza? E uma coisa interessante também, né, que eu até coloquei aqui, eu falei para vocês que esse povo era tido como um povo imundo, né, um povo impuro, porque eles não eram judeus, eram gentios, né, e naquela época tinha bastante. Essa região hoje é da Palestina, para vocês terem noção, essa região direita aqui, né? Então até hoje ainda tem essa rixa entre esses 2 lados ali. E eles estavam ali. Jesus, ele atravessou tudo isso, ele passou esse perigo e todo, e ele chegou desse outro lado por causa de um único homem.
Foi só por causa de um único homem. Ele estava ali no meio de porcos, ele estava ali no meio de mortos, porque ele fala que eles estavam nos sepulcros, o homem morava nos sepulcros, num cemitério, né? Então eu imagino que o cemitério daquela época deve ser algo bem pior do que hoje, né? Não deve ser algo tão legal. No meio das colinas, assim, tinham os buracos nas pedras das colinas e colocavam os mortos ali. Então, estava no meio de porcos, no meio de mortos, demônios, numa terra teoricamente impura. E foi ali que Jesus escolheu ir, por causa de um único homem. Por causa de um único homem. O improvável, né? Jesus escolheu o improvável. E Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Muitas vezes, é aquele povo, né, que não seguiu Jesus ali, não atravessou o mar junto com ele. Ficou. Quando Jesus volta, fala assim, e o povo esperava ansiosamente. Eles perderam a religiosidade deles, a cegueira da mente deles, é impuro, eu não vou, a minha religião não permite, eu não posso, eu aquilo, e impediu de que eles vivenciassem e vissem um dos maiores milagres de Jesus. Não digo só acalmar a tempestade, mas principalmente libertar um homem ali com uma legião de demônios. O que é uma legião? Naquela época, uma legião era usada para falar de 6.000 soldados romanos. Uma legião são 6.000 soldados romanos. A manada de porcos era em torno de 2.000 porcos. Agora pensa comigo, 6.000 demônios entraram em 2.000 porcos. Tipo, é bastante? É bastante. Mas, cara, esses 6.000 estavam num único homem. Num único homem. É demônio pra caramba num cara só. E agora pensa o que esse demônio não fazia com esse homem mesmo. Pensa o que esse demônio não fazia com esse homem mesmo. Eu lembrei de uma coisa aqui, agora eu vou contar para vocês. Quando a gente era menor, a gente morava em Maringá. Maringá é aqui hoje, né? A gente morava em Atibaia, São Paulo. E eu tinha, acredito que em torno de 7 a 8 anos, mais ou menos. E a gente estava... Meu pai era pastor de uma igreja lá. E a gente estava sentado, e era uma reunião de oração, era uma vigília de oração. E estava bem, assim, chuncho, assim, a vigília. Assim, a gente era criança, estava ali na porta, como se fosse na porta da frente, ali, né? Ali na entradinha, tinha uma escadinha, estava eu e meus irmãos ali, mais umas crianças brincando, conversando. E aquele silêncio lá dentro, né? Reunião de oração, criança, a gente estava tranquilo ali fora. De repente passa um homem assim, né? Bem malucão assim. Ele falou assim, quem é o pastorzinho dessa igreja aí? Pastorzinho, meu pai, né, da minha altura, não é tão alto. É meu pai, chama ele lá que eu quero falar com ele. Então, falei, pai, tem um cara lá na frente lá que quer falar com você. Tá meio estranho o negócio lá. Meu pai, filho, tá no meio do cu. Falei, pai, o cara quer falar com você lá, cara. Daí meu pai foi. No que meu pai foi assim, o cara, daí manifestou, né? Pensa naquele bicho. Meu pai, põe a mão para trás. Ele colocou a mão para trás. Baixa a cabeça, filho. Qual que é o teu nome? Legião. Eu falei, louco, eu já conheci esse cara. E eu digo, eles perderam de novo. Viu? Toda hora esses caras perdem. Mas enfim, é só um... E foi verdade isso, tá? Daí foi... E o legal foi o seguinte, né? Que daí foi embora também, não foi pros porcos, sumiram esses bichos aí. E o cara entrou, foi restaurado e tal. Mas pensa numa vigília de oração power daí. Meu Deus do céu, o negócio foi... Pegou fogo lá, a galera ficou animada depois lá. Então, beleza. Eu quero trazer para vocês, voltando ali para o texto, eu quero trazer para vocês 3 pontos, tá? 3 pontos. Se você gosta de anotar, anote ali, né? Eu acho que é importante você anotar, é importante você escrever, porque você vai fixando e isso você vai vivendo isso no teu dia a dia, né? Tudo aquilo que a gente escreve, a gente consegue lembrar com maior facilidade ali. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês está ali em Lucas 24, 25. Lucas 24 e 25. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, nós vamos morrer. Ele se levantou e respondeu ao vento e à violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Ali. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Quem é este? Me chama a atenção os discípulos perguntarem isso, né?
mesmo que de forma espantosa, fala que eles, em outra versão, eles estavam amedrontados, eles estavam com medo de tudo aquilo, eles estavam com medo da tempestade primeiro. Acordaram Jesus, a gente vai morrer. E depois eles ficaram com medo do que Jesus fez. Meu Deus, quem que é esse cara? No contexto, a gente está vendo, Lucas 8, né? Já aconteceu muita história debaixo da ponte, ele passou muita coisa já. Morto já tinha ressuscitado, cego já tinha visto. Esses discípulos tinham vivido muita coisa já com esse Jesus. Porque eles perguntaram, quem é esse? Isso me chama atenção. E me chama mais atenção que mais na frente ali, no versículo 34, se eu não me engano, no versículo, deixa eu ver se é o 34. Um pouquinho mais na frente ali, não, acho que não é o 34. Mas um pouquinho na frente ali, o que acontece? Quando Jesus desce e coloca o pé na areia ali, a primeira coisa que acontece, o demoniado vem. O que ele faz? Se prostra de joelho e fala o seguinte: Deus, Filho do Deus, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, não me atormentes. Vamos voltar. Jesus faz um milagre de acalmar a tempestade. Os discípulos falam, quem é esse? Esse mesmo cara que os discípulos perguntaram quem era, desceu ali, sem falar um A. Daí os demônios, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Pelo amor de Deus, os demônios sabem quem é Jesus. E os discípulos que estavam com ele diariamente, vendo milagres após milagres, não sabiam. Sabiam. Mas, às vezes, a falta de relacionamento, a falta de intimidade, a falta da leitura da palavra, a falta da oração, a falta da intimidade ali, minha com Deus, com Jesus, no meu quarto, no a sós, faz com que nós conhecemos apenas uma faceta de Jesus, ou duas. Muitas vezes Jesus está no meu barco, e mesmo assim eu não sei quem que é Ele. Eu não conheço Ele por completo. Eu não conheço tudo aquilo que Ele tem para mim, né? Nós precisamos conhecer quem é Jesus. Nós precisamos conhecer quem é Jesus. Nós precisamos parar de olhar o nosso problema com a visão do problema. E nós temos que olhar o problema com a visão do nosso Deus. Olhar de cima para baixo. Agora pensa Deus, Criador de todo o universo, que criou tudo assim, em 6 dias, só falando. Pensa o tamanho desse cara. Olhando para mim agora assim. Não consigo nem imaginar esse tamanho, né? E agora muitas vezes o meu problema, extremamente passageiro, o meu problema praticamente irrelevante. Imagina, o que é isso para Deus? Eu te garanto, não é nada. Não é nada. Nós precisamos parar de olhar os nossos problemas, ou melhor, olhar para o nosso Deus a partir do nosso problema. Nós temos que olhar para o nosso problema a partir do nosso Deus. Nós temos que mudar a nossa visão. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, nossa forma de falar, nossa forma de agir. Nós precisamos nos relacionar com Jesus. Nós somos herdeiros, junto com Cristo, de tudo o que foi prometido para nós. Nós precisamos usufruir isso hoje. Nós precisamos ter um tempo de nos relacionarmos, de realmente conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? O que a Bíblia diz sobre isso? Vou ler alguns textos aqui para vocês. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Esse nome é sobre todo nome. Ele que morreu por nós, ele morreu para a gente, ele morreu por nós para que nós tenhamos vida e vida em abundância. É esse Jesus que está no teu barco, é esse Jesus que está do nosso lado, é esse Jesus que estava com os discípulos lá. É onipotente. É esse Jesus. Qual que é o primeiro ponto? Quem é Jesus? Segundo ponto, Ele nos ouve
Esse Jesus onipotente, esse Jesus que fez tudo por nós, que morreu, que veio aqui como homem, viveu, fez milagres, prodígios e maravilhas, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para nos buscar. Esse mesmo Jesus, Ele nos ouve. Ele nos ouve. E digo mais, Ele nos ouve prontamente. Eu quase não preguei, né? A Valéria estava falando, eu não vou nem pregar mais. Ela já pregou. Ela falou metade da minha mensagem, né? Você acha que realmente cristocidência, né? É sensacional. É isso. Ei, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Uma coisa que ela falou ali, que me chamou muita atenção, né? Mas eu orei de frente quando minha filha pediu. Porque é minha filha. E é isso. Eu tenho 2, uma de 4 e um de 2 anos. Agora pensa a gente pedir para Deus. Ei, nós somos filhos. Você acha que ele está com raio lá, errou, pô, viu? Não, meu, não é assim. Não é assim. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus misericordioso. Ei, Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. Nós precisamos ter essa certeza e viver isso. Ele nos ouve. No versículo 24, eles acordaram Jesus dizendo que estavam perecendo, que eles estavam morrendo. E prontamente Jesus, ele levanta. Mestre, mestre, nós vamos morrer. Daí Jesus levanta, para tudo aí, acabou. Prontamente ele ouviu e prontamente ele fez. Acabou. É assim com o nosso problema, é assim com as nossas situações. O problema que você está vivendo hoje, eu te garanto, daqui 6 meses nem vai existir mais. E provavelmente o teu problema no início do ano já nem existiu mais. E já mudou de problema. Prontamente, Jesus ouviu. E eu vou trazer o inverso aqui também, né? Os demônios, eles estão ali e falam, não nos jogue, imploraram, por favor, pelo amor de Deus, não me jogue no abismo. Me joga para os porcos. O que Jesus fez? Então vai. Ele ouviu teus demônios. Ele não vai te ouvir, meu irmão. Às vezes o que nos atrapalha de receber tudo aquilo que Deus tem para nós é a nossa incredulidade. É a falta de crer. Tem um texto na Bíblia que fala que Jesus não conseguiu fazer nada. Qual foi? Foi onde ele foi na terra dele lá e a incredulidade daqueles homens impediram que Jesus fizesse alguma coisa. O que atrapalha de você receber aquilo que Deus tem para você, de você receber todas as promessas que a Bíblia tem para você, tem para mim, tem para nós, é a incredulidade. Nós precisamos crer, somente crer. Em Isaías 59 diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar, nem o seu ouvido tampado para que não possa nos ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Deus não está assim, com a mão para trás e com um tampão, né, ouvindo uma música no fone de ouvido lá. Deixa aí, tem que sofrer mesmo, é isso aí, tem que pagar em vida, é isso aí. Claro que não. Ele está assim, Ele é teu pai. Ele está olhando para você, curvado, com a mão assim. Fala, meu filho, o que você quer? Ei, eu estou aqui. Você não precisa passar isso sozinho. Porque, mas para de ser cabeção. Para de ficar, não precisa. Ei, eu estou aqui, eu quero te ajudar. Não precisa. Não precisa. Em Marcos 10, 51, 52, diz o seguinte: indagou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, eu quero voltar a enxergar. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Esse mesmo Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje, e será amanhã, e será eternamente. Esse mesmo Jesus, que chegou para esse cego e falou: ei, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Esse mesmo Jesus, ele está te fazendo uma pergunta essa noite. O Mauro comentou ali, década e tudo mais. Vocês têm noção que hoje é o último domingo da década?
Até falei, deixa eu ver hoje aqui, agora de manhã. De manhã tem uns cabelinhos brancos aí que já viveram algumas décadas a mais do que eu, por exemplo. 6 décadas, 7 décadas. Então, as pessoas um pouco mais velhas viveram aí 7 domingos desse. É um domingo especial, gente. É o último domingo de uma década. É o fim de um ciclo. Deus, Ele se move, e a Bíblia ali, ela se move em períodos, em ciclos. Ciclos de 3, de 7, de 10 anos. Ciclos de 3, 7 e 10 anos. Por diversas vezes. E nós estamos encerrando um novo ciclo. E encerrando uma década. Sabe que década que a gente está? 2010. Isso é uma década. É que a gente já está ficando tão velho que era só década de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 e vamos começar de 2020. Daqui 2 dias, nós iniciamos um novo ciclo. Mas eu digo mais, e vou um pouquinho além. Falei daqui 2 dias. O ano ainda não acabou. A década ainda não se encerrou. E o que Deus tem para a tua vida é para hoje ainda. É para você virar essa chave, virar esse ciclo de uma forma diferente. É isso que eu declaro na tua vida. É isso que eu declaro para você. Ei, não acabou. Não acabou. Ele nos ouve. E por Ele nos ouvir, e por eu declarar, e eu te garanto que ainda não acabou, eu quero fazer um exercício com você. Feche seus olhos. Vamos todos fechar nossos olhos. Se concentre em Deus. Vamos fazer uma breve retrospectiva. Mas a retrospectiva que eu quero que vocês façam, não é pro lado negativo, não. Eu quero que vocês puxem aí, desses últimos 10 anos, desses últimos 20 anos, desses últimos 30 anos. Se você não tem isso, para na tua idade, não tem problema. Vai puxando. O que Deus fez de bom na tua vida? Esquece as coisas ruins. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O que Deus fez de bom? O que você conquistou? Valéria trouxe um testemunho aqui maravilhoso para nós essa noite. A Agnes é um testemunho extraordinário. Vida. Ei, como foi a tua década? Como foi o teu ano? Coisas boas. Conquistas. Avanços. Felicidades. Você tem motivo para agradecer a Deus? Eu quero fazer mais um exercício agora. Eu te garanto que tudo isso que você viveu, tudo isso que aconteceu, é muito pequeno perto do que Deus quer fazer para você. É muito pequeno. Deus quer mais. Ei, isso é pouco. Eu falei, vejam, passado. Ei, isso já passou. Ele quer fazer coisas novas. E Ele disse que a gente faria coisas maiores do que Ele fez. Com base nisso, eu quero que você reflita agora, por 30 segundos. Mais uma vez. E se você tiver com papel e uma caneta, escreva. O que queres que eu te faça? Te pergunta Jesus. Nessa noite, antes de acabar o ano, antes de acabar a década, Jesus está te perguntando, o que queres que eu te faça? Não limite o teu Deus. Não limite o ilimitado de Deus na tua vida. O ano do limitado não acaba dia 31, não. O limitado de Deus para você é ilimitado. Se puder escrever, escreva. Escreva. O que queres que eu te faça? E aquilo que você pensou, aquilo que você declarou, aquilo que você escreveu, eu declaro, vai se cumprir. Vai se cumprir. E vou além. E a gente vai ouvir aqui testemunhos de tudo isso que tem acontecido.
Eu me lembro quando a Aline veio aqui e pediu oração pela gravidez. Eu me lembro, e eu me alegro muito de ver isso acontecendo. Me alegro muito de ver isso acontecendo. Ei, é só o começo. É só o começo. Não limite o ilimitado de Deus na tua vida. Não limite o ilimitado de Deus na tua vida. Sabe a forma que a gente... Por que a gente dá testemunho? Por que ela veio aqui dar testemunho? Para ela se achar que agora ela é cabo. Agora ela tem um negocinho a mais que 2 risquinhos agora. Era só 1, agora é 2. É para isso. Agora todo soldado vai ter que prestar continência para ela. O Carlos é soldado? Aí. Carlos vai ter que chegar em casa, ó. Permissão, calma. É para isso que ela veio aqui? Para que ela veio? Para que o nome de Deus seja exaltado. Para que o nome de Deus seja glorificado. Tem uma passagem na Bíblia que os discípulos perguntam para Jesus. Tinha um cego de nascença. E os discípulos perguntam: mestre, esse homem é cego porque os pais pecaram ou porque ele pecou? Ele nasceu cego, mas por quê? É aquela questão, né? Não, fez alguma coisa de errado, vai punir. Então o pai deve ter pecado, daí o filho nasceu cego. Olha que mentalidade, né? Mas eles perguntaram para Jesus. O que Jesus falou? Não é nem porque os pais pecaram, nem porque ele pecou, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Mas por quê? Porque ele vai ver. E a partir do momento que ele vai ver, aqui ó, tá vendo, pronto. E agora o nome de Deus vai ser glorificado, porque agora ele está curado. O testemunho é para isso. Muitas vezes nós podemos ter outras pessoas em nosso meio, nos assistindo pela internet, que está passando pela mesma situação que a Valéria passou. Nós podemos ter aqui no nosso meio mulheres estéreis, que o sonho é ter um filho, e a fé já acabou. Quando acontece isso, renova aquela fé. O nome de Deus é glorificado. Renova a fé, renova aquela esperança. Ei, fez com ela, vai fazer comigo. É para isso. E um dos momentos que a gente tem disso é onde? No grupo familiar. No grupo familiar nós temos alguns momentos. Os 2 que eu digo assim, os principais momentos no grupo familiar, eu vi que tem alguns visitantes aqui, né? Nós nos reunimos semanalmente na casa, nós somos divididos em grupos, né? Então, como se fosse células, né? Mas aqui é para edificação, não é para crescimento, expansão. É para edificação do corpo, né? Grupo familiar, é realmente uma família. Nós fomos para Blumenau sem conhecer ninguém. Eu tenho diversos amigos em Blumenau, eu tenho todo dia, eu acho que tenho alguma coisa para fazer, por causa da igreja, por causa do grupo familiar. São pessoas que vão estar do meu lado quando eu preciso, né, em oração, em comunhão. Né, a gente tem um lema, estar juntos, estar juntos, estar juntos. Tanto que no retiro a gente veio, metade do grupo familiar eu acho que veio para o retiro junto com o pastor. Então a gente tem esse lema realmente de estar junto. Né? Então a gente se reúne em grupos, pequenos grupos, uma vez por semana na casa de cada um aí. E um dos momentos é o agradecimento. Né? Eu acredito que todos vocês pensaram em coisas maravilhosas que aconteceram com vocês recentemente. E eu garanto para vocês que nem metade disso o grupo familiar sabe. Porque você não falou, que você acha bobeira. Não, mas vou falar, bobeira? Não gosto de falar, não vou me abrir. Não quero. Não quero. E é para isso. Às vezes esse problema que para você pode ser pequeno, mas que Deus veio e trouxe uma solução, pode ser o ápice para a pessoa que está do teu lado. Pode ser aquele combustível final, aquele gás final, para ela conseguir o que ela precisa. É para isso que serve esse momento. E outro momento qualquer? Pedidos. O outro momento é, o que queres que eu te faça? Mas eu posso pedir em casa e não preciso do pastor. Não, tudo bem, vai na tua fé. Mas é o seguinte, existe algo que é fluxo de autoridade. É uma autoridade, é um fluxo. E se você está debaixo desse fluxo, se você reconhece esse fluxo de autoridade, você é abençoado. Você é abençoado. As coisas, a gente não faz as coisas, é legal, vamos lá que eu quero, só a janta. O que tem para comer hoje, será?
Não é isso, grupo familiar não é isso. É que nos momentos é a comunhão, que também é importante. Mas primeiro você agradece. Você injeta uma injeção de ânimo, uma injeção de fé, de coragem. Depois isso você pede. Eu tenho inúmeros testemunhos de situações do grupo familiar que eu abri. Minha esposa era estéril. E ela era do tipo assim que ela não queria falar nada no grupo familiar, não. Queria falar, não queria. E um dia eu vou falar. Depois que o médico falou que esquece, podem partir para uma adoção, alguma coisa assim, que não tem como vocês terem filhos mais. Daí aí ela, não, agora eu vou falar então. E ela pediu oração. E foi engraçado que era final de agosto, e ela falou assim, ela falou, até o mês que vem. Era final de agosto, era em setembro, era começo de setembro. Ela falou, ainda este mês eu quero engravidar. Aí a Rafaela estava aí, 4 anos já. Rafaela, Jeová Rafá, Deus cura. A cura de Deus. Promessa. Grupo familiar. Ah, mas eu sou sozinho. Ei, Jesus não fez nada sozinho. Por que você quer andar sozinho? Olha para o teu lado, olha quanta gente tem aí para você ter comunhão. Final de ano, Natal, não tenho família aqui, vou passar sozinho, Não precisa, passa porque quer. Nós sempre moramos longe da nossa casa, meu pai e tal, e a gente nunca passou sozinho. Sempre a igreja nos acolhe, sempre, comunhão cristã, Abba, comunhão, Abba é pai, comunhão. Jesus não fez nenhum milagre sozinho. Quando as pessoas não creram, ele não conseguiu fazer nada. Multiplicação dos pães. Quem que multiplicou os pães e os peixes? Foram os discípulos, foi da mão dos 12 discípulos. Ele repartiu, deu na mão deles, e da mão deles foi para o povo. Por que você quer fazer as coisas sozinho? Ele nos ouve. Ele nos ouve. Qual que é o primeiro ponto? Quem é Jesus? Segundo ponto? Ele nos ouve. E o terceiro ponto? A tempestade passa. A tempestade passa. E o bacana é que depois da tempestade vem a bonança. Vem a tranquilidade. E a gente consegue ver nesse texto ali, no versículo 24, que Jesus repreendeu o vento e a força das águas. Ele não repreenderia aquilo que Deus fez. Se a tempestade, naquela situação, tivesse sido enviada por Deus, Jesus não repreenderia a tempestade. Não repreenderia. Ele veio para cumprir aquilo que Deus prometeu. Não para ir contra. Então eu consigo ver claramente que aquela tempestade não provém de Deus. Essa tua tempestade, meu irmão, não provém de Deus. Ah, mas nenhuma? Não, tem umas que o Jonas lá, né? Jonas mandou lá a tempestade, caiu do barco, foi engolido pelo peixe. Mas é o seguinte, a tua tempestade hoje não provém de Deus. Mas por que então? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ninguém disse que seria fácil. Mas pode ser. É só crer. Você não precisa... os cristãos, eles pegam um versículo ali, né? Ah, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem a vida eterna. Eu tenho a vida eterna até rapidinho, mas tem a vida eterna. Porque daí é lá no céu. Não pereça, vírgula, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna começa hoje. É aqui, usufruirmos em vida. A gente viveu assim, a gente viveu e vê a religiosidade nos travando não pereça. Eu não posso errar, não posso perecer. Meu Deus, eu não posso. Pare, muda o teu foco, mude a tua mente. Eu sou vencedor, eu sou mais que vencedor, eu sei o que Deus tem para mim. São planos de paz, não de mal, é um futuro maravilhoso, é esperança. Tudo que Deus fez, Ele fez declarando, Ele fez falando.
seu problema é passageiro. E depois desse teu problema, quando esse problema acabar, e eu declaro para você agora, ele acabou, chegou, cessou. Aquilo que você está pensando, aquilo que está no teu coração, aquilo que está te afligindo, aquilo que te tira o sono, aquilo que te faz tomar remédio para dormir, aquela tua insônia, eu digo para você, acabou, chegou ao fim, a tempestade passou, estamos virando um novo ciclo, estamos virando um novo momento, entrando num novo momento da história da tua vida. E eu declaro que acabou. E nós precisamos declarar a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos nos relacionar com a palavra de Deus. A palavra é vida. A palavra é vida, ela é viva. Viva e eficaz. O que você tem declarado na tua família? O que você tem declarado na tua casa? Pense. Comece a mudar. Declare palavras de vida. Em Provérbios diz ali. Vamos abrir em Provérbios 18, 21 ali. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A morte e a vida está no poder da língua, daquilo que eu falo. Nós precisamos falar palavras de vida, palavras de saúde, palavras de prosperidade, palavras de alegria, palavras de conquista, palavras de vitória. Você é aquilo que você fala. Você é aquilo que você fala. Vocês sabem quantas promessas tem na Bíblia? Não contei todas, nem li todas. Mas tem mais de 8.000 promessas na Bíblia. Mais de 8.000 promessas para mim e para você. Você pode o dia inteiro. Jesus, quando foi tentado lá por Satanás no deserto, ele só respondeu Satanás com palavra, com Bíblia. E olha que só tinha o Velho Testamento, não tinha nem o Novo ainda. Agora no Novo tinha só 5.000, agora tem mais 3.000 promessas no Novo. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Muitas vezes a gente acha que nós perecemos porque o diabo é mau. O diabo é mau, está com um tridente lá jogando em mim, e me acertou, e eu vou perecer. Em Isaías, abre para mim Isaías ali. O texto de Isaías. Oséias 4:6. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não perece por causa do diabo. O diabo já é mais do que derrotado. Nós somos mais do que vencedores. Ele já nasceu derrotado. Ele é um anjo caído. O cara já caiu, já nasceu caído. Não é por causa dele, é pela nossa falta de conhecimento. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento. Meditar. Quantos aqui já fizeram FATEM? FATEM, Faculdade de Teologia Ministerial. Uma ferramenta extraordinária de revelação pura da palavra de Deus. Toda terça e quarta-feira, às 19h30 aqui. A partir de março. Março voltam as aulas. Venha se expor à palavra de Deus. Venha conhecer mais dessas promessas que Deus tem para você. Venha usufruir e ter uma vida em abundância. Não, eu só vou ter se eu fizer FATEM. Não falei isso. Estou falando que é uma outra ferramenta que nos é dada para você avançar, para você crescer. Venha, é extremamente importante. Em João 16:33 diz o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu já venci o mundo. Em Jeremias 29:11 está escrito:
Porque eu sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro que esperais. São promessas. Vou declarar mais algumas para vocês. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar lugar. E quando eu for, eu vou preparar lugar e virei outra vez. Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Digam amém. Eu recebo. É através da fala, é crendo. Quando você fala amém, lambando, eu recebo. É da mesma forma. Você está crendo. É crer. E Deus limpará os seus olhos, dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ei, Deus está limpando as lágrimas dos teus olhos essa noite. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Não sou eu que estou falando. Isso é uma promessa que está escrito aqui e para você essa noite. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. São promessas de Deus para você. Imprima isso, espalhe na tua casa. Deixa papel de fundo no teu celular, no teu computador. Promessas de Deus. Viva as promessas de Deus. Declare as promessas de Deus na tua vida. Usufrua daquilo que Deus tem para você. Ainda aqui em vida. É aqui. É vida abundante. É infinitamente mais do que você tem pedido. Infinitamente mais do que você tem pensado ou imaginado. O nosso Deus é grande. O meu Deus é grande. Qual que é o primeiro ponto? Segundo ponto, quem é Jesus? Ele nos ouve. O terceiro, a tempestade passou, a tempestade cessou, chegou ao fim. Grita um amém, fala um amém, acabou. Ei, eu declaro para você, a tua tempestade acabou, chegou ao fim. A tua cura já veio? A tua enfermidade foi embora? Aquele emprego dos teus sonhos vai bater na tua porta amanhã. Ah, mas é dia 30. Quem vai... Ei, quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Eu quero concluir. Os irmãos do louvor podem ir subindo. Depois de Jesus ter feito tudo aquilo, Ele acalmou a tempestade, Ele libertou aquele endemoniado. E aquele endemoniado, ele quis seguir com Jesus, né? Ele quis ir junto com Jesus. Jesus fala, não. Ele implorou para ir junto com Jesus. E Jesus falou o seguinte, não, você vai ficar. E você vai pregar a minha palavra e falar daquilo que Deus fez para você nas tuas cidades. Se a gente vê em outra versão, em outro texto ali, ele fala que ele saiu pela Decápolis pregando. Deca é 10, uma década, Decápolis, 10 cidades, né? Do lado direito aqui que eu falei para vocês, é a região da Palestina hoje, tinham 10 grandes cidades ali, as 10 principais cidades. Dentre delas, essas duas, Gerasa e Gadara. Esse cara, ele estava ali então numa dessas cidades, e Jesus, ele foi expulso dessa região. Ele foi expulso, ele não foi bem aceito ali. Ele tem que voltar lá para o ladinho esquerdo lá. E esse homem, ele saiu pregando a palavra de Deus. Alguns estudiosos dizem, inclusive, que ele foi um dos primeiros missionários que teve relatado. Missionários levando o evangelho. Porque Jesus era vivo ainda. Os discípulos começaram a ir, né, vai por todo mundo e pregar o evangelho, depois que Jesus morreu. Ressuscitou e foi aos céus. Aí os discípulos foram. Esse cara, ele começou um pouquinho antes ali. Porque ele foi pela Decápole, pelas 10 cidades, pregando a palavra de Deus. Um improvável, um homem esquecido, um homem que muitas vezes é passado de largo, cara nu, tudo machucado, acorrentado, não devia ter um cheiro muito agradável também. Estava lá, por causa desse cara Jesus veio. Você é filho,
Nós somos filhos. Nós somos filhos. Muitas vezes nós estamos com Jesus no nosso barco, mas nós não usufruímos daquilo que Ele tem para nós, por não conhecer, por não me relacionar. Mas Jesus não fala comigo. Será? O Edson está aqui. Se eu não falar com ele, ele não vai falar comigo. Não, mas o Edson nem falou comigo hoje. Mas eu fui falar com o Edson? Não. Jesus nem fala comigo. Jesus não me ouve. Você tem se relacionado com Jesus? Mas sim, não como, oh Pai eterno, Ei, de forma simples. Sem religiosidade. De forma, sabe, de pai para filho. Deus, Jesus, eis-me aqui. Jesus, olha esse meu problema. Jesus, me ajuda. Ele está pronto para te ajudar, pronto para te fazer uma nova história. Eu sou pai. Eu sou pai. Quem é pai aqui sabe. Se teu filho vai te pedir alguma coisa, você vai. Na Bíblia diz: se ele te pedir pão, você vai dar pedra? Vai dar uma serpente para o teu filho? Por que a gente acha que Deus vai fazer isso com a gente? Por que a gente acha que Deus é carrasco? Eu declaro um novo tempo. Eu declaro uma nova história sendo escrita. Eu declaro um antes e um depois. Eu declaro Jesus no barco e de forma íntegra, de forma completa. Jesus como teu amigo, o Espírito Santo como teu consolador. Eu declaro você conquistando tudo aquilo que está no teu coração. Eu declaro os planos e os projetos de Deus, aqueles que você engavetou, aqueles que muitas vezes você até deixou esquecido. Você falou, não, isso aqui, não. Eu declaro esses à tona. Jesus sabe, Deus sabe exatamente o que passa no teu coração. Deus conhece as tuas angústias, conhece os teus questionamentos, conhece os teus sofrimentos. Mas Ele está aqui essa noite. Como está na tua casa, está contigo. Mas em especial essa noite, como o último domingo dessa década, Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? Ei, eu sou Jesus, eu te ouço e eu declaro que a tempestade passou. O que queres que eu te faça? Bonança. Quando a tempestade passa, vem a bonança. Bonança é alegria. Bonança é paz. É tranquilidade. É isso. Vamos nos colocar de pé uma vez mais. Nós precisamos conhecer e nos relacionarmos com Jesus. Nós precisamos nos relacionar com Jesus. Perto de todas essas situações, essas histórias que nós vemos na Bíblia, esses milagres, essas dificuldades que esses homens passaram, eu só tenho certeza de uma coisa: que meu problema é muito pequeno, que as situações que nos incomodam no dia a dia são pífias. Eu dou importância para algo que não tem a devida importância. Eu quero fazer um convite essa noite. Eu não conheço todos que estão aqui. Feche os seus olhos, todos de olhos fechados agora. Eu não conheço a tua história, eu não conheço a tua vida, mas Deus conhece. Deus sabe o que está passando no teu coração. Deus sabe qual que é a tua aflição. Muitas vezes você
Já pensou inclusive a tirar a tua vida? Não, minha vida não tem sentido nenhum. Por que eu vim para cá? Quem é esse Deus que me mandou para a terra para eu sofrer? E daí ter que ficar pedindo perdão, e errar, e acertar, para depois morrer e voltar para Ele? Não acredito nisso aí não. Isso que já passou na tua cabeça. Não, você está falando isso porque você não tem problema. Você está falando isso porque teu filho é saudável. Você não conhece a minha vida, você não conhece a minha família, você não conhece o meu filho. Eu não conheço, mas Deus conhece. E eu declaro cura completa. Seu
Separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia ou a perseguição? A fome ou a nudez? Perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundeza, nem coisa alguma ou criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aplauda o único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus. Eu declaro uma década extraordinária, uma década de vitória, um novo tempo, uma nova história sendo escrita. Eu declaro tempo de colheita, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com o último cântico, né? Um novo som, um novo tempo. É uma nova história que está se iniciando e que Deus está escrevendo para você. Amém? Se você tiver liberdade, venha dançar com o Senhor. Nasce um novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Escute isso. Uma nova história escrita pra nós. Tudo se transforma, todo passado fica pra trás. E o que? Me traz vida, liberdade, que me chama a um novo tempo, a um novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos, o futuro já começou. Se novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Abre os ouvidos. Uma nova história escrita pra nós. Tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Ele me traz vida, liberdade, chama a um novo tempo, a um novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou.
tempestades se dobram ao som da minha voz, as tempestades se acalmam. Deus me deu um novo som que me faz rugir. O som da minha voz faz destruir as muralhas. O som da minha voz faz as cidades curadas. Deus me deu um novo som que me faz rugir. Me traz vida, oh, 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 liberdade, oh, oh, que me chama ao novo tempo, ao novo som. Jesus dissipa as trevas, oh, 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 a luz chegou, oh, 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 pega os olhos que o futuro já começou, que o futuro já começou, que o futuro já começou. Aleluia, o futuro já começou. Jesus está no barco. Aleluia.